Josué. Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, sendo sucessor de Moisés. Antes de falarmos sobre quem foi Josué, precisamos saber que existem pelo menos 3 pessoas na Bíblia com certo destaque que levam o nome de Josué. Em 1 Samuel capítulo 6, versículo 14, encontramos a menção sobre Josué, o Bet-semita, o qual possuía um campo para onde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus a devolveram a Israel. No livro de Zacarias capítulo 6, versículo 11, outro Josué é citado, no caso, um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período da restauração em 537 a.C. Agora que conhecemos os outros 2 personagens bíblicos que também se chamavam Josué, poderemos nos concentrar na história de Josué mais famoso, o sucessor de Moisés. Apesar da história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento, que leva seu nome, Josué aparece na narrativa bíblica já no livro de Êxodo. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, como afirma em Números, capítulo 13, versículo 8. Primeiramente, precisamos ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Yehoshua, que significa Deus é salvação. Esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué ou Jesua e possui a mesma forma grega do nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo 17, somos informados que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os sacerdotes amalequitas em Refidim. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade, o que faz com que alguns estudiosos considerem a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando este, perante Deus do Monte Sinai, recebeu as leis e em todas as vezes que ia à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Certamente, esse foi um período de muito aprendizado para Josué, onde ele entendeu como esperar em Deus e aprendeu a ser um homem fiel, além de poder adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, mansidão e liderança. Josué também foi designado como o representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Calebe defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã, pois a terra era muito boa. Na ocasião, Calebe era mais velho e exercia maior liderança, o que explica o fato de às vezes Calebe ser mencionado sozinho nessa conexão. Porém, o próprio contexto deixa claro a participação de Josué no reconhecimento e seu apoio às recomendações de Calebe. O comportamento de Calebe e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança em Deus acerca daquela terra. Os outros 10 espias incrédulos morreram de praga perante Deus
como afirma em Número capítulo 14, versículo 36 ao 38. Josué foi oficialmente consagrado como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ordenado pelo Senhor, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel. Uma liderança coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Além de Moisés solenemente investir honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel, também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Moisés também publicamente advertiu a Josué a ser corajoso e forte, para que pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, vemos que quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. Mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué, renovando suas promessas e encorajando-o na véspera da invasão de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus. De todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué, Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. Logo no início de sua liderança, Josué precisou enfrentar dois grandes problemas. Primeiro, ele precisava fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois, ele também precisava vencer o exército dos cananeus que estaria logo à sua frente. Josué enviou 2 espias para fazerem um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó, os quais receberam a cooperação de Raabe, uma habitante de Jericó. Josué também pediu para que eles mantivessem a missão em segredo, para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com 12 espias enviados por Moisés, onde os 10 espias incrédulos desencorajaram o povo. O agir de Deus na vida do povo de Israel fez com que os moradores daquelas terras ficassem apavorados. No capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como, sobrenaturalmente, Deus interrompeu as águas do Rio Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas, e o povo de Israel a seco, marchando em direção a Jericó. Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso de Canaã, sendo que muitas delas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas. Foi assim na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. E, no 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou com um grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Com exceção de Acã, o exército israelita seguiu a ordem de não saquear as ruínas da cidade, buscando despojos de guerra em benefício próprio. A atitude de Acã trouxe duras consequências, não só para ele, mas para o próprio povo de Israel, que acabou sendo derrotado em sua primeira investida contra os homens de Ai. Já no segundo ataque de Ai, descrito no capítulo 8 do livro de Josué, podemos ver a tamanha habilidade e estratégia que era comum nas campanhas militares de Josué. Na ocasião, eles fizeram uma emboscada onde simularam uma fuga e enganaram o exército de Ai, fazendo com que saíssem de sua cidade fortificada,
sendo fatalmente derrotados. Por todo o livro de Josué, encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por ele, como a marcha noturna de Gilgal para aliviar o cerco de Gibeão. Durante a batalha descrita no capítulo 10, vemos como a providência de Deus acompanhava aquele povo, como, por exemplo, na saraiva enviada por Deus, que matou mais inimigos do que o próprio exército de Israel pela espada. E pelo episódio tão conhecido em que o sol parou e a lua se deteve, até que os filhos de Israel se vingaram de seus inimigos num dia que jamais se repetiu em toda a história. Muitas pessoas tentam encontrar nesse texto um possível erro bíblico, no fato do texto descrever que o sol e a lua pararam ao invés da rotação da Terra. Ora, penso que essa discussão é completamente descabida, pois precisamos entender que a Bíblia usa a linguagem do observador. Ou seja, mesmo em nossos dias, em pleno século XXI, caso a rotação da Terra parasse, do ponto de vista do observador, isso é, de quem está na Terra, o Sol que estaria parando no céu. Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Depois, gradualmente, os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. Isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi. Quando chegou o tempo de Josué dissolver seu comando, Josué reuniu todas as tribos de Israel. Em seu discurso de despedida, Josué pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com Deus, advertindo-os a guardar os seus mandamentos e a serem sempre fiéis a Deus. Josué morreu com 110 anos de idade e foi sepultado em suas terras, perto de Timnat-Sera, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, com vídeos exclusivos que tratam a salvação como você nunca viu. Se inscreva, acesse e descubra o que pode acontecer a qualquer momento no mundo.